pela TV Master, canal 520 da Claro, ou você pode nos acompanhar pelo YouTube. É só acessar TV Master Play que você acompanha toda a nossa programação em tempo real ao vivo, viu? Então fica ligadinho. E hoje, no primeiro bloco, nós vamos falar sobre ESG na prática, com foco na economia circular. E quem vai falar sobre o assunto é o especialista em gestão e governança corporativa, José Clay Cruz. Aguarda aí, que já já você confere. E mais, ainda advogada criminalística Jéssica Monteiro. Olha, aguarda aí que o assunto é muito importante. Na sequência, vamos receber a doutora Jussara Tavares. Ela vai falar sobre a revisão da vida toda para aposentados e pensionistas. E para você que gosta de cuidar da beleza, vamos ter um bate-papo com a especialista em harmonização facial, Jane Antes. Ela vai tirar todas as suas dúvidas sobre lifting temporal sem cortes. Olha que maravilha. E para encerrar o programa, um alerta. Você sente coceira, corrimento ou irritação vaginal? Sente dores durante a relação sexual ou sangra ao urinar? Então tome cuidado que você pode estar com vulvovaginite. E quem vai falar sobre o assunto é a ginecologista a doutora Clarissa Lapenha. Já viu que o programa hoje está imperdível, né? Então não sai daí, fica aí que o programa é Fashion, está só começando. Bem-vindos a mais um programa Fashion. E agora nós vamos falar sobre ESG na prática, com foco na economia circular. E ele já está aqui, ele que é especialista em gestão e governança corporativa, José Clay Cruz. Seja bem-vindo ao programa Fashion. Olá, Célia, prazer revê-la, né? Fazendo na linha do tempo, faz quase 3 anos, teve o período da pandemia, a gente está aqui. Isso. E falando de um tema que ele é importante, né, para a sociedade como um todo, e é um tema que ele está recente, né, na sociedade, se escuta muito falar, mas aquela situação que eu digo que é um barulho que a gente precisa sintonizar e entender de fato qual é o papel dele, qual é o ganho de oportunidade que a gente vai ter. Pois é, aí já pergunto, o que é o ESG na economia? O que é ESG na economia? Eu falo de forma direta eu garantir a lucratividade do meu negócio, respeitando a regra social e respeitando a sustentabilidade, sem agressão do meio ambiente, respeitando o aspecto social, só a questão da inclusão social, da diversidade, de forma direta. Então é uma forma de prevenção da natureza. Justamente, é a cultura, é o cuidar. É o cuidar. Cuidar. Certo. E quais são os 3 pilares que a gente pode dizer da ESG? Pronto. Quando a gente traça essa linha do tempo, é necessário a gente falar um pouco de onde surgiu e por que surgiu, okay. E essa ebulição que ocorre hoje, né, no mercado, no mundo como um todo. Em 2004, quando teve a reunião do Pacto Global, certo, pela ONU, então o Kofi Annan, que foi a pessoa que trouxe esse tema, reuniu em torno de mais de 50 empresários do mundo, pessoas de personalidade, pessoas que têm negócios do mundo, que predominam, né, a sua dinâmica de mercado, e trouxe esse tema, mostrando, né, o impacto ambiental, o impacto social e o papel da governança. Porque antes disso, o que é que ocorria? As situações eram feitas de forma isolada, por exemplo, um desastre, uma crise humanitária, e hoje não, hoje são todos temas conectados. E esses temas conectados permitem que, foi traçada ali em 2004, aí foi lançada a sigla ESG. Certo, agora na prática, certo? Quais são os critérios da ESG? Na prática, a gente trabalha da seguinte forma. Tá. Pautando numa empresa, independente do seu porte. Se ela for pequena, grande ou média, o primeiro ponto é se apropriar do conhecimento. Eu recomendo que, primeiro passo, acessar o ibgc.org.br, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, na qual sou coordenador de lá. Tem uma cadeira com mandato de 3 anos. E lá você vai se apropriar do conhecimento. Mas no dia a dia do seu negócio
Na pegada ambiental, você fazer uma coleta seletiva do seu lixo, conscientização do uso racional da energia. Tem empresas que você vai aumentando o porte da empresa, já tem uma sensibilização de trazer uma energia limpa, ou então qual é a fonte da energia que eu estou comprando essa energia? É uma energia que vem da eólica, que vem da solar. Esses são pontos que vai se trabalhando dentro do ambiental. Do social, trabalhar a questão da inclusão, a questão da diversidade, a questão do respeito, da integração das pessoas, da valorização do negro no ambiente de trabalho, certo? Da inserção da pessoa da terceira idade, o respeito ao próximo. Então, são pontos que a gente vem trabalhando, que de forma, o que é que ocorria antes de 2004, né? Vamos dizer, a virada de chave do século XX para o século XXI. Foi esse momento que permitiu dizer o seguinte: sempre existiu esses temas, sendo que eles eram falados de forma isolada, como sustentabilidade, desenvolvimento social, racismo, eram tudo pontos que a gente via de forma isolada. A partir de 2004 se fez o seguinte: criou-se um termo, né, uma bandeira, e através dessa bandeira se unificou todos eles, e aí começou a desenvolver dentro das organizações. Uhum. O que eu falo que ESG não é, que aí é um ponto importante, ESG não é brand, não é marca, certo? Não é marketing, fazendo a correção, não é marketing, e ESG não é oportunismo. Porque uma das questões que a gente vê, o mercado vê, a sociedade tem visto no mundo como um todo, empresas se apropriando do ESG para fazer o posicionamento da sua marca. Mas, porém, ela não tem nenhuma prática efetiva dentro da organização que vai trabalhar os pilares do ISG, na pegada da coleta seletiva, na pegada do inventário da emissão dos gases de efeito estufa, que foi lançado o protocolo GHG em 98, começou no Brasil em 2008. No aspecto social, eu tenho um código de conduta. Esse código de conduta, ele é um código que rege ali as minhas relações interpessoais no ambiente de trabalho, o respeito, a integridade, a ética, a transparência, certo? O processo de inclusão, o direito da palavra, o entendimento da disseminação sobre o que é diversidade no ambiente de trabalho. E a governança, que são os 4 pilares que é conhecedor, e é sempre bom a gente estar frisando a questão da prestação de conta daquilo que eu faço, da transparência da minha relação, isso é um ponto muito importante, da equidade, eu tomar decisões apropriadas, pautadas, seguras, mostrando que essas decisões elas estão sendo tomadas com isenção, responsabilidade corporativa, que é o senso de urgência, você tomar à frente e saber que aquilo que você está tomando, aquela decisão, ela tem um impacto. Isso é excelente, viu, Josiclí? Aí eu fico pensando, com relação às empresas, né? Quais os benefícios da estratégia de ESG dentro desse ambiente de trabalho, na própria empresa? Ela começa a trabalhar uma mudança de cultura, né? Uma cultura organizacional. Tá. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho falado dessa bandeira recentemente, sempre já venho falando, e agora mais ainda, que a sociedade ela precisa ser o protagonista dessa interação, desse posicionamento. O mercado em si, ele já sabe, certo? De forma direta ou indireta, algumas empresas se destacam, outras estão se destacando e outras estão ali observando. Mas a sociedade é o principal termômetro para que o ESG, de fato, ele venha ocorrer, para que venha trazer, olha, de fato, isso aqui veio para ficar. Sim. O ESG veio para mostrar o seguinte: coisas que a gente via no passado, um terremoto, um tsunami, uma enchente, um caso que ocorreu aqui de São Paulo agora recentemente. Então, o nosso novo normal, ele é totalmente diferente. Então, até os institutos que faz a verificação do volume de chuva, que as frequências históricas elas estão mudando, mas decorrente de quê? A sociedade precisa entender que ela tem que respeitar o meio ambiente. E essa agressão que ocorre há décadas, ela também vai impactar na economia. Porque se impacta na economia é o quê? É redução de arrecadação de imposto, são postos de trabalho, aumento do custo, entre outros pontos que a gente vê diariamente. Agora, como implementar o ESG dentro de uma empresa? Aí a gente tem alguns pilares: prático, disponível, acessível, para toda a sociedade, em qualquer parte, você pode usar o celular. A gente tem as ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que já está aí há um bom tempo. Então, o que eu digo é o seguinte, que a ESG, a implantação é você trabalhar o quê? A educação, a atitude,
a responsabilidade coletiva das suas decisões, suas escolhas, de como tratar o lixo. Como eu falo, primeiro, o lixo, que o lixo é uma fonte de receita. E a nossa cultura, certas vezes, a gente entende que o mais importante é pegar o lixo e colocar no aterro. Não é. Eu vou trazer um exemplo prático. Na Inglaterra, quem já foi para a Inglaterra e conhece, sabe que o modelo de gestão de lixo lá é muito diferente. Tem todo um protocolo de cuidado, se você mora numa casa, num apartamento. Em 2000, no ano de 2000, na virada de chave do século XX para o XXI, o envio de resíduos para o aterro sanitário era mais de 75%. Num startup de 10 anos, isso caiu para 45%. Então, quando eu começo a trabalhar isso, aí eu me permito, quando eu faço um processo seletivo, de uma coleta seletiva de um lixo, ali eu estou vendo a oportunidade para fazer o que? A matéria-prima, a reutilização das matérias-primas para ter a questão da regeneração do meio ambiente. Pois é, e é isso interessante. E também colocar essa ideia na sociedade. E não adianta só a empresa implantar. Não. Se a sociedade não aceitar isso, né, ela não estiver educada para isso, de repente dá até um choque. Sim. E a empresa pode se sentir até, de certa forma, excluída dentro desse pensamento. Porque hoje é tudo o povo é quem decide muita coisa, o consumidor decide muita coisa. Sim. Né? Isso. E aí acaba atrapalhando um pouco esse processo. Mas é interessante, porque a partir do momento que a empresa ela implanta isso dentro da sua empresa, com os seus profissionais, vem aí a preservação da natureza, a sustentabilidade, a reciclagem e, de repente, novos negócios. Porque a partir do momento que você vai reciclando, você vai trazendo novos negócios. Existem novos negócios. Um exemplo, eu vou trazer um exemplo prático. Existem sandáliazinhas que você vê o tradicional camelô que vende aquelas sandáliazinhas para mulher. Sim. Boa parte daquelas sandálias eu conheço por prática, por conhecer a indústria. É feito com produto reciclado. Quais são os produtos? Aqueles bonecos que o pessoal joga, aí os catadores vão lá, que são os grandes agentes, são os grandes disseminadores. Eu digo assim que são as pessoas que têm um papel muito importante. No caso, eles estão lá pegando aquele material, né, e vende, faz a revenda. E a gente vê as sandálias sendo feitas com material reciclado, com correia de sandália, com sandália, e ali você faz a produção de um novo modelo de sandália. Pois é. Aí já abrangendo a importância disso para o mercado, como é que a ESG e a economia circular, elas se complementam? São vários desafios. Tá. O primeiro desafio para a economia circular é o fazer com que aquele item ele tenha maior longevidade. Então, eu possa fazer aquele processo de reutilização. Tá. Esse é o primeiro ponto. Então, um exemplo, um copo descartável, eu possa fazer com que esse ciclo ele se repita várias vezes. Ou para a produção do mesmo copo descartável, ou para a produção de outro tipo de produto, mas que eu vou estar reutilizando aquela matéria-prima. Certo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é eu trabalhar, que é um desafio, que aí eu convido os contadores, que são os profissionais contábeis, Conselho de Contabilidade da Paraíba, trazer até essa reflexão, é contabilizar o impacto das ações que as empresas estão fazendo para o benefício de ESG. Esse é um dos maiores desafios hoje. E como é que é feito isso? Então, isso vai estar dentro do quê? Dentro das demonstrações contábeis, do balanço contábil, vai estar dentro do fluxo de caixa. Mas existem regras... Tudo aquilo que ele está utilizando, o que aquilo impacta no meio ambiente, é isso? Isso, justamente. Então, toda ação que ele está investindo tempo, está investindo recurso, certo. E ele precisa mostrar para a sociedade que aquilo está sendo feito da melhor forma. Tá. Exemplo prático. A gente tem uma coisa chamada protocolo, é o inventário de emissão de gases de efeito estufa. Esse inventário ele foi lançado em 2008 no Brasil pela FGV. Está disponível na internet, você pode pesquisar. Na Paraíba, a gente só tem uma única empresa que faz esse protocolo de inventário de emissão dos gases, que é a Energisa. Olha aí. Interessante, viu? Então, é a única empresa e está disponível para toda a sociedade. O último relatório que foi emitido, a gente tem hoje 305 empresas com o último relatório de 2021. Mas para que isso? Eles estão querendo dizer o seguinte, olha, a gente faz a gestão dos nossos resíduos, dos nossos lixos, certo? A gente faz a gestão da questão da sobra de material, certo? De cabos, de fios, a gente faz uma melhor utilização de energias, carros com energia limpa, carros elétricos, entre outros pontos. E o trabalho também de uma educação, eu sempre falo nas empresas que tem que ter a questão da educação
corporativa. Sempre tem que estar ali conscientizando os colaboradores, conscientizando, mostrando o papel. Vai lá consultar o site da ONU, vai consultar o site do IBGC, vai consultar o Pacto Global, que saiu o último relatório agora sobre ISG no Brasil, e aí praticamente são 8 temas que se falam, mas tudo para a mesma coisa, tendência ESG, movimento ESG, indicadores de ESG, mas é tudo relacionado à mesma coisa. Sim. Nesse relatório, lá do Pacto Global, você pode consultar, ele mostra que esse tema ele começou de fato agora na pandemia. As pessoas já começaram a refletir sobre esse ponto, o impacto, refletir sobre o que é que isso tem a ver com o mercado, o que é que isso tem a ver com o negócio, com o meio ambiente. E de 2020 para cá, esse tema está cada vez mais crescente dentro da sociedade. E eu sempre friso e não vou deixar de frisar, a sociedade é o principal protagonista dessas ações. A gente precisa quebrar alguns paradigmas mentais. Quais são? A gente entende que levar o aterro sanitário, ele já tem o papel dele, já cumpre o papel dele. A Lei 12.305, do aterro, que fala a questão da gestão dos resíduos, tudinho, ela já diz qual é a regra, quais são os cuidados. Mas o que a gente tem que ver é o seguinte, a gente tem que fazer uma visão diferenciada de que não é eu levar a maior quantidade de resíduos para o aterro, é eu levar aqueles resíduos que, de fato, eu não vou estar dentro da economia circular, para a economia girar. Exemplo prático, em 2019... Sim. O que não for girar, a gente aterra. Isso. Okay. E ainda lá tem a questão da geração de energia, né, que você pode fazer através do aterro sanitário. Exemplo prático, em 2019, isso foi já no último relatório, a gente conseguiu gerar em 92 toneladas de produtos que entrou na economia circular, fazendo o quê? A reutilização desses materiais. Então, hoje tem empresas que mostram, olha, a gente está reutilizando esse material, essa bolsa aqui, ela foi feita com produtos reciclados de quê? Tiras de calça, tiras de camisa, para ter esse processo. Porque quando você faz uma calça, um exemplo, você tem todo um processo industrial. Sim. E tudo, na boa parte dos produtos que você vai fazer, envolve água, né? A água é uma das matérias-primas que sempre está no processo produtivo. Verdade. Desse contexto. Muito bem. José Cleiton, eu tenho que lhe agradecer. Obrigado. É tão esclarecedor isso, é tão bom a gente ver pessoas, né, que têm esse foco de estar levando informação de preservação da natureza, do sustentável, da reciclagem. Espero que você volte mais vezes. Eu agradeço, certo, pelo convite e, assim, convido a todos que estão aqui assistindo, provocar esse tema no seu dia a dia, dialogar com seus filhos, com seus colegas, que esse tema seja um assunto que esteja na mesa da sociedade diariamente. É isso que a gente quer e o seu espaço está contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado. Muito bem. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, viu? Pessoal, nós vamos para o nosso intervalo, mas vocês ficam aí, ligadinhos, coladinhos na TV Marcha, porque a gente ainda tem muita informação para vocês, viu? Até já. Começou a apuração. Atendimento 10. Dedicação 10. E parceria 10. Quem dá show nos negócios merece um show de cuidado. Plano Unicidade Plus Empresarial Unimed João Pessoa. A partir de R$ 140, com a mais completa rede própria e credenciada da Paraíba. E conheça o Sou, que você também pode adquirir para sua equipe. Contrate agora. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro.
Novas cápsulas São Brás. Todo mundo que adora café vai amar essa novidade. O aroma e o sabor do melhor café expresso, agora na sua casa e em todo lugar. Expresso São Brás em novas cápsulas. Experimente, é outra coisa. Você só precisa chegar aqui. Sim, a casa é sua e ninguém precisa pedir licença. A Protege Segurança oferece o que há de mais moderno e eficiente na prestação de vigilância eletrônica. Equipe de monitoramento 24 horas por dia. A portaria virtual, produto de elevado nível tecnológico. É capaz de visualizar, acessar e realizar comandos remotamente da central de operações, com pessoal treinado e capacitado. A equipe conta também com patrulhas de apoio externo, pronto para qualquer atendimento. Protege Segurança, 3512-9964. O espaço gourmet do Manaíra Shopping está ainda mais completo. Agora com elevador de acesso direto para você viver uma experiência única através de uma verdadeira jornada gastronômica. O melhor da cozinha regional, frutos do mar, culinária portuguesa, grelhados premium e a culinária japonesa com estrela Michelin te esperam aqui no Espaço Gourmet. Manaíra Shopping, sempre pensando em você. O governo da Paraíba lançou um grande programa de incentivos e isenções para acelerar a economia e promover o desenvolvimento, gerando mais oportunidade e melhorando a vida. Tem incentivo, corte e isenção de impostos para agropecuária, serviços, comércio, transporte e indústria. Com esse programa, a Paraíba fica mais forte e competitiva. É mais trabalho, cuidado e avanço. Compromisso com uma vida melhor para todos. Governo da Paraíba. Essa casa de quem é de Maria, de Francisco e de José, é de Seu Pereira, de Aderaldo e Salomé. Essa casa é de toda Paraíba, do sertão ao litoral, é da gente por toda a vida. Assembleia Legislativa da Paraíba, essa casa é sua. Acesse www.al.pb.leg.br. Essa casa é sua. Seu IPTU está mudando o cabedelo. Pague a cota única com 20% de desconto até 31 de março ou parcele em até 5 vezes. Acesse cabedelo.pb.gov.br. Prefeitura de Cabedelo. Tempo de trabalho. Seja bem-vindo a mais um programa Fashion e agora nós vamos falar sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, com ela, que é a advogada criminalística Jéssica Monteiro, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo ao programa Fashion. Obrigada, é uma satisfação, Séries, estar aqui em seu programa. Pois é, e eu já tenho uma curiosidade, Jéssica, eu quero saber se a violência doméstica e familiar, ela tem aumentado muito. Sim, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela vem aumentando a cada dia em todo o mundo. Isso realmente nos mostra que os números são alarmantes. E, pasme, não são todos os casos que chegam às autoridades policiais. Sim. Então, o que de fato ocorre não é o que as estatísticas nos mostram. É o que chamamos, no âmbito da criminologia, justamente das cifras negras, ou então o lado oculto da criminalidade. É o que justamente vem preocupando o poder público no que tange
a esse aspecto, de se buscar, de fato, para que mulheres possam, a cada dia mais, relatar às autoridades públicas. Sim, ou seja, quer dizer que mesmo a gente tendo esses números, possa ser que há muito mais mulheres que estejam sofrendo, não seja só aqueles números relatados. Isso. Vai muito mais além, que é justamente o que nos choca, o que nos chama bastante atenção, que esses fatos que ocorreram não são realmente os que estão sendo registrados, que vai muito além. Já é grande, né? O número já é alarmante. Se há mulheres que ainda não resistem por medo, enfim, que a gente sabe que são vários fatores, imagina quantas mulheres não estão sofrendo. Isso. Você tem noção de por que essas agressões acontecem? Você tem... De fato, é algo que vai além. É algo que vai além. Em relação ao aumento desses casos, tem-se que as mulheres estão criando coragem e estão chegando a denunciar e a relatar. Tem-se um olhar social mais voltado, tem-se uma ênfase maior da imprensa, maior dos órgãos públicos. Se de fato chega realmente às autoridades. Mas no que tange a por que a violência ocorre, é um cerne da questão. É algo realmente muito complexo. Não tem como se realmente chegar ao ponto principal da questão. Seja por uma saúde mental mais afetada, aumentou muito em detrimento da pandemia, em detrimento do isolamento social, onde realmente as mulheres ficaram ainda mais próximas de seus algozes, dos seus agressores. Então, a saúde mental afetada, o índice de criminalidade realmente tem aumentado ainda mais. De fato, pode ser algo referente a isso, mas não se tem como realmente chegar a um ponto específico. Aumenta em detrimento disso. Entendeu? Ok. Agora, como identificar, então, o agressor? Como é que a gente sabe? Como é que você consegue enxergar isso? Isso. Temos a concepção, aquela ideia de que o nosso agressor, de que o agressor é um monstro que pode ser automaticamente identificado. O que é um erro, é algo errôneo. O agressor pode ser alguém que está em meio à sociedade, em meio às redes sociais, sorrindo, curtindo com seus familiares, com seus amigos, totalmente longe das nossas expectativas. É algo realmente que pode talvez passar desapercebido, que você realmente só consegue identificar, muitas das vezes, convivendo, que é realmente onde começa todo aquele círculo vicioso. E diante desse quadro, desse cenário, Jéssica, do que essas vítimas precisam? Essas vítimas precisam de apoio e de acolhimento. Elas precisam reconhecer que, de fato, estão vivenciando um círculo vicioso. Mas o que vem a ser esse círculo vicioso? O círculo vicioso, ele se inicia com, inicialmente, os atos de tensão, os momentos de tensão, que é justamente quando o namorado, um companheiro, um marido, ele passa a iniciar os atos de violência. Depois se passa realmente para a violência propriamente dita, que pode ser a física, pode ser a moral, pode ser a patrimonial, a sexual. E depois, quando se tem essa agressão, temos a fase, justamente a reconciliação, a conhecida como famosa lua de mel, que é quando o agressor ele se arrepende, alega que vai mudar, pode até mudar por certo tempo, mas depois o círculo se inicia novamente. Agora, existe algum mecanismo de coibir a violência doméstica e familiar, Jéssica? Em relação a isso, temos alguns institutos que justamente vêm tentando a prevenção, que é o ponto principal. É a prevenção. Então, se tem realmente situações que a mulher mesmo pode tomar para si. Que, por exemplo, uma mulher pode sempre conversar com seus amigos, seus familiares, seus parentes próximos acerca do que está vivenciando. Então, ela tem que sempre observar sinais e, se possível, encontrar pessoas de confiança para realmente relatar a situação. Porque quem está de fora enxerga bem melhor do que quem está por dentro. Então, ela pode tomar isso como o primeiro modo de prevenção. Segundo modo de prevenção, isso vale para mulheres que são vítimas e mulheres que ainda não são, mas um modo de prevenção. Sempre ter os números na descagem rápida ou então em seus pertences. São eles, o 180, que é justamente o Central de Atendimento à Mulher,
190, que é da Polícia Militar, e o 197, que é da Polícia Civil. Então, é bom sempre ter. E o caso de violência, porque realmente não se sabe, de repente você não conhece o agressor, mas você passa ali a conviver, você sofre um ato de violência, no momento emergencial você já tem acesso a esses números. E aí você vai ter total respaldo. É interessante, Jéssica, porque você fala assim, né? Porque o que a gente pode fazer para ter essa prevenção? E aí você fala, a mulher, ou seja, a mulher sofre violência, ela mesmo tem que se prevenir, ela mesmo tem que procurar ajuda. Mas a gente vê, dentro do que você explanou aí, que o homem é o agressor. Por que ele não procura ajuda? Por que ele não vai a um psicólogo fazer uma terapia? Por que ele não vai buscar ajuda? Ou seja, muitos não reconhecem que estão errados, que são agressores. E isso é terrível, porque sempre a mulher ela que tem que estar a iniciativa de tudo. Né? Isso é um dos grandes pontos debatidos. Por isso que a mulher é a parte mais vulnerável. Inclusive o STF, no ADC 19, no número 19, ele justamente alega essa questão da vulnerabilidade e enxerga que a Lei Maria da Penha, que foi a lei realmente criada para proteger as mulheres, em detrimento de um caso que chegou até a corte, que é a Maria da Penha Fernandes, que foi um caso de extrema repercussão, que conviveu com seu algoz durante 23 anos, o mesmo tentou ceifar sua vida por 2 vezes, uma delas por um tiro de espingarda, que realmente ela ficou paraplégica, e posteriormente ele ainda tentou novamente. É justamente essa questão do círculo vicioso. Mas, justamente, em relação a essa situação, de fato, os agressores poderiam procurar uma ajuda psicológica, até porque, se observar, há todo um histórico por trás. Sim. Muitos deles já possuem antecedentes criminais, já possuem condutas reiteradas, não é só uma vítima específica. Na vida pregressa, justamente, eles já cometeram outros fatos delituosos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, até mesmo como um modo de prevenção, a mulher pode procurar justamente saber com amigos, saber com familiares, saber com outras pessoas de fato quem se trata aquela pessoa. Procurar, inclusive, se possível, buscar os antecedentes criminais, procurar, de fato, saber com quem você está convivendo. Isso é um meio de prevenção. Isso é um fato, viu? Isso. Agora, quando a mulher é vítima dessa violência doméstica e familiar, o primeiro passo dela é procurar uma delegacia? Isso, de fato, é ideal. Se remeter, se deslocar até uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Até porque lá você vai ter todo um aparato. E, de fato, a polícia, o Estado em si, está de parabéns no que tange a esse aspecto. Ele vem desenvolvendo vários projetos, várias campanhas no que tange a essa situação de realmente acolher essas mulheres vítimas de violência doméstica. Como exemplo, temos a Lei Maria Patrulha da Penha, que é a Patrulha Maria da Penha, que justamente disponibiliza policiais militares para fazer rondas, para entrar em contato com a mulher. Tem também o SOS, onde a própria delegacia ela disponibiliza um aparelho telefônico para a mulher que tem os botões, que chamamos de botões do pânico. O primeiro botão é quando a vítima visualiza o seu agressor. O segundo botão é quando ele começa a se aproximar. E o terceiro botão é justamente quando ele está próximo à vítima, que automaticamente já se envia a guarnição mais próxima. Tem outros também mecanismos, a casa-abrigo. Mas eu não consigo me desvencilhar do meu agressor. Eu não tenho para onde ir, eu tenho filhos. Tem a casa-abrigo também, que pode estar acolhendo essa mulher. É uma casa que realmente não se sabe a localização, até mesmo a própria delegacia não sabe a localização, mas é que ali ela vai ficar totalmente protegida. Ela vai ter comunicação com o seu agressor. E assim o Estado vai estar recepcionando e até mesmo pode levar os seus filhos. Então, o que eu tenho visualizado é que, de fato, o Estado ele vem buscando um mecanismo para, de fato, coibir essa violência doméstica e familiar que só cresce a cada dia mais. Agora, no caso, Jéssica, de mesmo depois de deferidas as medidas protetivas, o agressor continuar sendo violento ou mesmo ameaçando a mulher, o que é que deve ser feito? Como é que faz nesse caso? Bom, em relação a esse descumprimento da medida protetiva, já se é crime. Veio no ano 2018, se tornou crime o descumprimento da medida protetiva, que enseja, inclusive, pena.
O que é que ocorre? A mulher se desloca à delegacia mais próxima e relata. Seria bom realmente ela levar as provas, inclusive a medida protetiva, e alegar que o seu agressor está descumprindo e está se aproximando, de fato, e está tentando se aproximar da vítima. Então, ela se desloca à delegacia mais próxima e ele será localizado. Agora, o que é que você sugere como uma forma de orientação, tanto para as mulheres vítimas de violência, como para as mulheres em geral? Tenham coragem e tentem entender o círculo vicioso. Vocês devem perceber as atitudes, os sinais, porque os sinais falam e falam muito. Então, não menosprezem um xingamento, uma elevação de voz, um autocontrole, um controle ali exacerbado em relação à mulher, do que você veste, em relação ao que você faz. Então, a mulher deve perceber esses sinais e que tenham coragem, que denunciem, até porque muitas mulheres, elas se prendem à aproximação, à proximidade com o agressor. Tem também a questão do afeto, de não enxergarem, de fato, qual a situação que estão vivenciando. Eu fui vítima de violência doméstica anos atrás. E, graças a Deus, eu consegui enxergar o círculo vicioso e consegui, com urgência, sair. Foi difícil, foi doloroso, mas eu consegui enxergar. E, graças a Deus, isso eu trago para as relações posteriores. Hoje eu sei enxergar, hoje eu sei analisar. E, como eu digo às mulheres, você não está sozinha. Tem todo um aparato, tem realmente órgãos especializados para proteção à mulher. É interessante isso que você está falando, porque tantos homens, né, com aquele ar de proteção, impede a mulher, de repente, de usar uma roupa, de sair para ver as amigas, até de ver a família. E tem mulheres que entendem como ciúme. Ah, ele gosta tanto de mim que ele me protege. E é por aí que já começa a manipulação, né, Jéssica? Isso, é o famoso por amor. Isso. Ele me proíbe porque me ama. Ele me isola porque me ama. Mas é um ato de manipulação do agressor. Ele começa a lhe isolar, por quê? Porque ele vai começar a lhe manipular. Quem está de fora consegue enxergar melhor. Sim. Então, ele começa a afastar da família, afastar dos amigos, porque justamente a família pode chegar e se aproximar. Agora, em relação a essas situações, é importante que outros entendam que pessoas de fora, é dever de todos ajudar alguém próximo que se saiba que está sob violência doméstica. Pode chegar até o Ministério Público, até a delegacia, até órgãos especializados de realmente proteção à mulher e relatar o que está ocorrendo. É aquele famoso ditado popular: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Meta a colher, denuncie, relate, até porque você pode estar salvando a vida, até porque você não sabe até que ponto aquele agressor pode chegar. Muito bem. E aí a gente vê que agora, vai fazer 3 anos, daquela campanha do Sinal Vermelho, que foi muito divulgada na mídia, né? O que é que você fala sobre essa campanha? Isso foi uma campanha bem importante, que nasceu em meio ao isolamento social no ano 2020, que realmente foi algo assim brilhante. Inicialmente, foi relatado às farmácias acerca desse sinal vermelho, que poderia ser feito com batom e mostrado, justamente para que o farmacêutico ou o atendente pudesse visualizar e chamar a guarnição mais próxima. Por quê? Porque muitas das vezes a violência, ela ocorre na calada. E era difícil deixar o algoz e se deslocar para algum local. E a farmácia foi algo assim, algo brilhante, porque justamente ela poderia ali de forma discreta mostrar o que realmente estava acontecendo. E isso se espalhou. Ou cartórios, supermercados, quando realmente visualizassem, já tentariam tomar uma posição para poder realmente ajudar essa mulher. E realmente tomou uma proporção incrível. Agora, no caso do homem, certo? Que ele sofre, ele é agredido no âmbito familiar, doméstico, afetivo e tudo. A Lei Maria da Penha, ele tem essa proteção também? O protege também? Não, a Lei Maria da Penha protege de fato a mulher. É o que chamamos realmente de sujeito passivo. Sim. Ou seja, aquela que está sofrendo a ação. Então, a Lei Maria da Penha, ela foi criada para proteger a mulher.
certo? Até os transgêneros também são protegidos por essa lei, mas de fato o homem não. Caso o homem seja realmente vítima de alguma violência, ele se desloca para uma delegacia mais próxima, sem ser de fato especializada. Muito bem. Jéssica, só tenho que lhe agradecer. Né? Espero que as mulheres, né, que estejam nos ouvindo, elas fiquem atentas, né, a tudo que está acontecendo em sua volta, que se ela ainda não percebeu que ela vive nessa violência moral, né, psicológica e física, que ela possa realmente tomar uma atitude. Isso. Porque você já foi vítima, como falou, e hoje você é muito mais feliz, livre, do que presa, achando que aquele amor era amor. Isso. E quando você realmente, de fato, consegue se libertar, você consegue enxergar que você é muito mais feliz sozinha do que sendo vítima de qualquer que seja o tipo de agressão. É justamente isso que a mulher deve entender, que ela se basta, que ela consegue ser feliz sozinha e que, realmente, quando ela consegue sair desse círculo vicioso, ela se cura. Totalmente. Ela não precisa realmente estar convivendo com o seu agressor, que realmente é essa imagem que, de fato, ele passa. Você só irá ser feliz comigo, você não irá conseguir ser feliz sem mim. Mas não, a mulher consegue sim ser feliz sozinha. Pois é. E antes que ela adoeça mentalmente, porque a nossa saúde mental vale mais do que ouro hoje em dia. Vale. Então, antes que a gente adoeça mesmo, né, ao ponto de não conseguir sair, que a gente fique atenta e se liberte. Isso. Né? Obrigada, viu, Jéssica? Até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Bom, pessoal, nós vamos para o intervalo, mas fica aí ligadinho na TV Mágica, a gente ainda tem muita informação para vocês. O espaço gourmet do Manaíra Shopping está ainda mais completo. Agora com elevador de acesso direto para você viver uma experiência única através de uma verdadeira jornada gastronômica. O melhor da cozinha regional, frutos do mar, culinária portuguesa, grelhados premium e a culinária japonesa com estrela Michelin te esperam aqui no Espaço Gourmet. Manaíra Shopping, sempre pensando em você. Começou a apuração. Atendimento 10. Dedicação 10. E parceria 10. Quem dá show nos negócios merece um show de cuidado. Plano Unicidade Plus Empresarial Unimed João Pessoa. A partir de R$ 140, com a mais completa rede própria e credenciada da Paraíba. E conheça o SOU, que você também pode adquirir para sua equipe. Contrate agora. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149. Novo Milho, o flocão da São Brás. Produzido com mais alto padrão de qualidade, para você ter o melhor cuscuz na sua mesa. Grãos rigorosamente selecionados e processados com a precisão da tecnologia suíça. Num dos mais modernos moinhos de milho do mundo. Tudo isso garante o controle para um produto sem comparação. Flocão Novo Milho. Tecnologia única. Qualidade incomparável. A Maranata é referência em mão de obra terceirizada, garantindo profissionalismo em serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação e muito mais. Sua empresa e condomínio vão funcionar com eficiência, permitindo que você mantenha foco total no que realmente importa: o sucesso e crescimento de sua empresa e a qualidade de vida do seu condomínio. Maranata, o profissional que você precisa, a gente tem. O dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53. Agora que você está comigo, tudo faz muito mais sentido. Eu vejo o mundo colorido, a vida ganha mais sabor. Quero viver com você.
dar certo. Café Blend, só faço com você. E a possibilidade de chuva. Uma jogada aqui do Urbana. O governo da Paraíba lançou um grande programa de incentivos e isenções para acelerar a economia e promover o desenvolvimento, gerando mais oportunidade e melhorando a vida. Tem incentivo, corte e isenção de impostos para agropecuária, serviços, comércio, transporte e indústria. Com esse programa, a Paraíba fica mais forte e competitiva. É mais trabalho, cuidado e avanço. Compromisso com uma vida melhor para todos. Governo da Paraíba. Essa casa de quem é de Maria, de Francisco e de José, é de seu Pereira, de Aderaldo e Salomé. Essa casa é de toda Paraíba, do sertão ao litoral, é da gente por toda a vida. Assembleia Legislativa da Paraíba, essa casa é sua. Acesse www.al.pb.leg.br. Essa casa é sua. Seu IPTU está mudando o cabedelo. Pague a cota única com 20% de desconto até 31 de março ou parcele em até 5 vezes. Acesse cabedelo.pb.gov.br. Prefeitura de Cabedelo. Tempo de trabalho. No ar, mais um programa é Fashion e agora nós vamos conversar com a advogada previdenciarista, doutora Jussara Tavares, sobre a revisão da vida toda para aposentados e pensionistas. Ela já está aqui conosco. Seja bem-vinda ao programa é Fashion. Obrigada, Série. Sempre é um prazer vir aqui e sempre com temas bem atualizados, né? Pois é, e aí fica a curiosidade, o que é a revisão da vida toda e o que muda, né? Em termos do direito? Bom, Séries, a revisão da vida toda é uma espécie de revisão de benefício, certo? Onde vai haver uma nova mudança na renda daquele aposentado, daquele pensionista, a partir de um novo cálculo que vai ser feito nessa aposentadoria, certo? Então, é ficar bem atento às regras para poder procurar um excelente profissional na área, porque não é fácil fazer essa análise, Séries. E várias pessoas vão ter direito, sim, a calcular de uma forma diferente a sua aposentadoria, e eu vou explicar por quê. Sim. E tem uma diferença, né, tanto para receber como atrasado, como na própria aposentadoria. Então, a revisão veio para fazer uma revisão de todo o período contributivo do segurado, por isso que o nome revisão da vida toda, né? Essa regra faz com que todas as contribuições que aquele aposentado ou pensionista, né, no caso, o pensionista vai ter direito também, porque ele recebe um benefício onde o esposo ou a esposa também teve contribuições, né, e por isso que a pensão por morte também pode ser revisionada. Então, vai ser feita uma análise de todo o período contributivo desse segurado e, feito essa análise, se realmente ele tiver contribuições antes de julho de 94,
pode ter uma probabilidade muito grande de que essa revisão dê uma diferença muito boa na sua renda. Porque, Séries, a regra atual é que seja feito o cálculo só com as contribuições a partir de julho de 94. Por que julho de 94? Foi quando veio o real, né? E houve também essa regra nova, a partir da Lei 9876, de 99. E aí começou o INSS a fazer os cálculos das aposentadorias com base numa regra de transição, onde calculava apenas as contribuições a partir de julho de 94 para frente. E aí, quem tinha contribuído antes de julho de 94, e eram contribuições boas, essas contribuições ficaram de fora. Então, imagina só a diferença que dá quando você coloca no cálculo da renda todo o período contributivo do segurado. Então, ficar atento a isso, atento também à questão de que se você é aposentado em um salário mínimo, não vai ter direito. Por quê? Porque quem contribuiu só com salário mínimo não tem o que revisar, né, Séries? Porque a Previdência é assim, faz o cálculo de acordo com o que você está contribuindo. Então, se você sempre contribuiu em cima de um salário mínimo, não vai ter como você se aposentar com mais de um salário. Mas quem contribuiu antes de julho de 94, com mais de salário, que está com a aposentadoria aí, achando que tem coisa errada, procura um especialista para poder fazer essa análise no cálculo, para ver se tem direito a essa revisão. Tá. Então, deixa eu ver se eu entendi. No caso, essa revisão, Jussara, é para em cima do provento, em cima do salário, para ser aumentado, e também o que ele já contribuiu no final do benefício dele ser aumentado também, é isso? É o seguinte, essa revisão sendo feita em cima daquele valor que o aposentado tira o dinheiro ali todo mês, ela vai ter um retroativo, porque ela vai retroagir a data do benefício, do recebimento do benefício. Então, quando for feito o cálculo, por isso que tem um atrasado, quando for feito o cálculo da revisão daquela aposentadoria, incluindo esses períodos anteriores a julho de 94, um exemplo que eu vou dar, uma cliente nossa, ela recebe hoje 3.000 e alguma coisa. E aí a gente fez o cálculo dela, jogou no sistema, porque precisa de um sistema, Séries. Porque antes de julho de 94 não era real. Então tem que ser um bom sistema para fazer conversão de moeda, né? Então, quando a gente fez o cálculo dessa cliente nossa, o benefício dela de 3.000 e alguma coisa foi para mais de R$5.000. Ou seja, o que ela recebia mensalmente de 3.500, por exemplo, foi para 4.700, vamos supor. Exato. E aí ela vai ter direito a esse aumento mês a mês, como também ela vai ter direito a um atrasado. Receber a diferença desses anos todos que não foram calculados. Exatamente. Entendi, perfeitamente. Aí, Séries, só para deixar claro essa questão dos anos todos que você falou. Dentro do direito previdenciário, como dentro de todo o direito, existe a prescrição e a decadência. A decadência é a perda do direito, que você não pode mais entrar, porque passou o direito e você deixou o tempo passar também, não procurou seu direito. Então, para esse tipo de ação, são 10 anos. E a prescrição quinquenal, que são 5 anos, é do atrasado. Então, o atrasado vai vir dos últimos 5 anos, provavelmente. Mas muita coisa pode mudar diante de algumas novidades que a gente está vendo aí em relação a essa decisão do STF. Certo. E quem é que tem direito a essa tão comentada revisão da vida toda? Bom, Séries, sendo bem específica, os aposentados, e isso engloba qualquer tipo de aposentadoria. Por quê? Porque a aposentadoria, se foi concedida nesse período, com a regra da lei de 1999, pode ter sido uma aposentadoria por invalidez, pode ter sido uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por tempo de contribuição, como também uma pensão por morte. Porque, vamos supor, o falecido, né, ou a falecida era segurada, tinha o direito, e quando a viúva ou o viúvo foi pedir a pensão, foi calculada também com a regra de transição, que hoje ela está sendo excluída para ser feita a regra definitiva, para incluir todos os salários. Então, todos os aposentados e pensionistas que
se aposentaram com essa regra da lei de 1999, que é a lei 9876. Agora, com a decisão do STF, Jussara, que é favorável à revisão da vida toda, podemos considerar que todos os aposentados do Brasil, ou mesmo pensionistas, irão ter o mesmo julgamento? Será feito tudo igual ou não? Pronto, Séries, exatamente. Como a decisão foi do STF, né? Então, essa decisão ela tem efeito para todos, né? Repercussão geral. Então, ela vai atingir todos. Então, nenhum tribunal federal vai poder decidir diferente do que o STF já decidiu. O STF decidiu, e aí todos os tribunais federais, todos os juízes federais vão seguir o que foi decidido pelo STF. Ou seja, foi decidido que a revisão da vida toda é, sim, para ter, porque a regra de transição é inconstitucional. Então, todos os juízes vão seguir. No entanto, Séries, o que é que está acontecendo? Já está havendo algumas decisões de alguns tribunais, né, federais, mesmo não tendo sido publicado ainda esse acórdão. Mas como essas ações estavam sobrestadas, estavam suspensas, esperando a decisão do STF, quando saiu a decisão, no final do ano passado, alguns juízes já começaram a tomar as decisões nos autos. Agora, um grande comentário, né, que está se tendo aí é sobre o pedido de suspensão justamente dos efeitos da decisão do STF pelo INSS. Ou seja, né, vem aí sempre um obstáculo. Mas o que é que significa esse pedido do INSS? O que é que eles querem de fato? Bom, Séries, depois da decisão do STF, qual seria o próximo passo? A publicação dessa decisão, sendo que essa publicação ainda não saiu. E aí o INSS, estrategicamente, né, através da AGU, né, dos procuradores, que são os defensores do INSS, entraram com um pedido de suspensão dos efeitos da decisão. Para quê? Para poder se organizar, alegando que não tinha como o INSS conceder todas essas revisões agora no momento, né, porque são muitas, e entrou com esse pedido para isso. No meu entender, ele está querendo ganhar tempo, né? Isso não quer dizer, Séries, que as pessoas não vão ter direito ou que vai mudar a decisão do STF. A decisão do STF já foi tomada, inclusive para nós previdenciaristas que estávamos ali olhando, vendo, acompanhando, esperando a data do julgamento, né? Houve pedido de vista, parou o julgamento, depois voltou de novo. Então, assim, decidiu. Agora, o que é que está faltando? Publicar. E após a publicação da decisão, é que o INSS também pode entrar com algum tipo de recurso. Por exemplo, um embargo. Para quê? Para ver até onde essa decisão pode retroagir. Porque, como eu falei nessa questão do tempo, que tem de 10 anos, de 5 anos de atrasado, vai se discutir muito ainda a respeito disso, Séries. Porque, como eu falei que são 10 anos, né? Pessoas que se aposentaram há 10 anos atrás. Mas, veja, essa decisão do STF saiu ano passado. Então, pessoas que se aposentaram há 15, 20 anos, com base nessa lei, não vão ter direito a essa revisão? Seria injusto. Então, com certeza, vai ter uma modulação desses efeitos, né? vai ainda mexer nessa decisão, mas não no sentido de tirar o direito à revisão, mas só para ver realmente a questão temporal de quem vai ter direito a essa revisão. Mas aí, nesse caso, o aposentado, o pensionista, ele faz o pedido administrativamente direto com o INSS ou ele tem que entrar na justiça? Bom, Séries, todos os pedidos junto ao INSS têm que ser primeiro feito administrativamente. No entanto, revisão de benefício não precisa. Revisão de benefício pode ser dada entrada na justiça, isso já é norma, já é simulado. No entanto, o que é que aconteceu? O INSS abriu essa tarefa
nos serviços do INSS, o pedido de revisão da vida toda só abriu depois da decisão do STF, então não existia esse serviço, não existia esse pedido dentro do sistema do meu INSS. Então, ele abriu essa tarefa, segundo informações que a gente está tendo, ele abriu essa tarefa para dividir, Séries, o que era revisão da vida toda do que são as outras revisões, porque, pelo que a gente está vendo, ele disse que não vai analisar esses da revisão da vida toda no momento. Então, ele só quis, tipo, separar, né, os aposentados que estão pedindo revisão, que tem várias outras revisões, da revisão da vida toda. Né? Então, ele só usou de uma estratégia de colocar esse serviço, não para estar concedendo os benefícios, porque se ele já entra com pedido de suspensão dos efeitos, né? Já está conversando com o STF, o ministro da Economia querendo acordo com o STF em relação aos pagamentos dessa revisão. Então, ainda muita coisa vai rolar em relação a essa revisão. Agora, doutora Jussara, diante da sua experiência, certo? Vale a pena entrar com a ação da revisão da vida toda? Vale, Séries. Vale muito a pena. As revisões que nós estamos fazendo, os cálculos, são impressionantes, os valores. Então, é muito dinheiro que o aposentado deixou de receber. E é um direito que ele tinha. Por quê? Porque ele contribuiu. E um dos princípios da Previdência é justamente isso, você contribuir para ter uma contraprestação, que seria o benefício. Então, não é justo você contribuir e receber abaixo do que lhe seria devido. Então, diante da minha experiência, diante dos cálculos que a gente tem feito, está tendo, sim, vale muito a pena procurar um profissional, né, e um profissional realmente especializado, porque o que tem muitos sérios também são pessoas vendendo pacotes de revisão da vida toda. E isso não existe, gente, porque a gente tem que calcular, tem que olhar para cada benefício individualmente. Individual, justamente. Agora, Jussara, por serem idosos, o tempo que vai levar para ser julgado isso? Vai demorar? Eles vão poder ver a tempo? Fica essa dúvida no ar, não é? Sim, foi ótima a sua pergunta, Séries, porque, assim, primeiro, o idoso, por si só, ele já tem prioridade de tramitação. Sim. Mas, segundo, é que essa decisão foi do STF com repercussão geral. Então, ela não tem possibilidade de nenhum tipo de recurso. Então, não vai ter recursos nesses processos. Entendi. Então, o idoso, né, que esteja aí aposentado, que é pensionista, né, que se sente, de certa forma, lesado, ou que acha que realmente deveria estar ganhando mais, pelo tempo de contribuição que foi feito, então vale a pena entrar com a ação, porque, como se diz, é imediato. Assim, o trâmite é mais rápido, não vai demorar tantos anos como muitas outras ações. Seria isso, né, Jussara? Exatamente, Séries. Exatamente. Então, nesse caso, o que é preciso para entrar com a ação para essa revisão da vida toda? O que é necessário? Bom, Séries, em primeiro lugar, é preciso ser feita uma análise no seu benefício de aposentadoria ou de pensão. E um cálculo, certo? Por quê? Porque o advogado só vai entrar com a ação se realmente ele verificar que no seu benefício tem direito a essa revisão. Né? Porque a gente não vai entrar com aventura jurídica. Então, o primeiro ponto é procurar um especialista para fazer o cálculo da sua aposentadoria e ver, e o advogado observar se você realmente vai ter direito a essa revisão. Certo? Tendo direito à revisão, o advogado vai entrar com o processo na justiça e eu estou orientando também, é o que eu estou fazendo, Séries, é entrar também com pedido administrativo, porque já tem decisões judiciais, apesar de não ser necessário para a revisão ter o pedido administrativo, mas já tem decisões de tribunais federais, de juízes, dizendo que, se não apresentar o requerimento administrativo, ele vai extinguir o processo sem julgamento. Então, eu estou entrando com pedido administrativo e, paralelo a ele, estou entrando com a ação na justiça. Muito bem. Então, é isso. Então, para você aí que tem mãe, tem pai, que é aposentado, pensionista, fica um alerta, avise-o, entre em contato com um profissional da área, né, do direito previdenciário. Jussara é especialista no assunto.
né? Ela andou falando muito nas redes sociais. Pode entrar lá, viu, Jussara Tavares, né? Porque ela sempre está dando dica, ela sempre está esclarecendo e trazendo muitas novidades dentro da área jurídica com relação à parte previdenciária. Então, como ela falou, trouxe aí essa novidade que está sendo bastante falada. E é como eu digo, Jussara, você tem uma missão, que é levar informação para aqueles que não têm como entender, para aqueles que não têm acesso à informação, ou que não entendem. Então, a sua missão de informar e levar o direito que, de fato, é deles. Então, obrigada, viu? Obrigada, Séries, pelo convite. Quando você me faz esse convite, eu amo vir aqui no seu programa, porque eu sei que vai atingir pessoas que estão precisando de uma orientação. E, como você falou, tenho esse dever, né, diante da minha profissão, tenho esse dever levar para as pessoas esse conhecimento jurídico. Por conta disso, Séries, eu fiz o meu canal, que é o canal Que Diz a Lei, por Jussara Tavares, no YouTube. Então, quem quiser escutar as minhas entrevistas, né, sempre que eu venho aqui, Séries, eu posto lá no canal também, porque às vezes as pessoas, como foi, como é, fica com dúvida, porque é muita informação. Então, quem quiser me seguir no canal do YouTube, é o Que Diz a Lei, por Jussara Tavares. Muito bem, e vale super a pena, viu, pessoal? Bom, nós vamos para o nosso intervalo, mas continue aí ligadinho na TV Master, porque a gente ainda tem muito conteúdo para vocês. Começou a apuração. Atendimento 10. Dedicação 10. E parceria 10. Quem dá show nos negócios merece um show de cuidado. Plano Unicidade Plus Empresarial Unimed João Pessoa. A partir de R$ 140,00, com a mais completa rede própria e credenciada da Paraíba. E conheça o Sou, que você também pode adquirir para sua equipe. Contrate agora. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Novas cápsulas São Brás. Todo mundo que adora café vai amar essa novidade. O aroma e o sabor do melhor café expresso, agora na sua casa e em todo lugar. Expresso São Brás em novas cápsulas. Experimente, é outra coisa. A Protege Segurança oferece o que há de mais moderno e eficiente na prestação de vigilância eletrônica. Equipe de monitoramento 24 horas por dia. A portaria virtual, produto de elevado nível tecnológico. É capaz de visualizar, acessar e realizar comandos remotamente da central de operações, com pessoal treinado e capacitado. A equipe conta também com patrulhas de apoio externo, pronto para qualquer atendimento. Protege Segurança, 3512-9964. O espaço gourmet do Manaíra Shopping está ainda mais completo. Agora com elevador de acesso direto para você viver uma experiência única através de uma verdadeira jornada gastronômica.
O melhor da cozinha regional, frutos do mar, culinária portuguesa, grelhados premium e a culinária japonesa com estrela Michelin te esperam aqui no Espaço Gourmet. Manaíra Shopping, sempre pensando em você. O governo da Paraíba lançou um grande programa de incentivos e isenções para acelerar a economia e promover o desenvolvimento, gerando mais oportunidade e melhorando a vida. Tem incentivo, corte e isenção de impostos para agropecuária, serviços, comércio, transporte e indústria. Com esse programa, a Paraíba fica mais forte e competitiva. É mais trabalho, cuidado e avanço. Compromisso com uma vida melhor para todos. Governo da Paraíba. Essa casa de quem é de Maria, de Francisco e de José, é de seu Pereira, de Aderaldo e Salomé. Essa casa é de toda Paraíba, do sertão ao litoral, é da gente por toda a vida. Assembleia Legislativa da Paraíba, essa casa é sua. Acesse www.al.pb.leg.br. Essa casa é sua. Seu IPTU está mudando o cabedelo. Pague a cota única com 20% de desconto até 31 de março ou parcele em até 5 vezes. Acesse cabedelo.pb.gov.br. Prefeitura de Cabedelo. Tempo de trabalho. No ar, mais um programa é Fashion e agora nós vamos tirar todas as dúvidas sobre lifting temporal sem cortes. Já ouviu falar? Se não, fica ligado que é uma forma de rejuvenescimento facial que não precisa de cirurgia. E quem vai falar sobre o assunto é ela, que é experta em harmonização facial, Jane Antas, que já está aqui conosco. Seja bem-vinda ao programa é Fashion. Ai, obrigada, Séries. É um prazer sempre estar aqui. Você, quando me convida, eu fico, estou ocupada, estou em algum procedimento, estou em algum evento, mas, assim, eu faço questão de vir, porque eu sei que você se preocupa, muito com as suas entrevistas, com o seu trabalho, e aí sempre é uma boa vir aqui, trazer algum tema que seja, né, de interesse a todo mundo, e que seja um assunto novo, né, e que todo mundo tenha vontade de esclarecer. Isso, é isso que eu quero, esclarecer, tirar dúvidas, porque é um assunto que vem mexendo com a mulherada e com os homens também, que é o lifting temporal não cirúrgico, que é sem cortes. E eu queria que você me explicasse o que é o lifting temporal sem cortes. Então, o lifting temporal, ele surgiu como uma alternativa, né, de procedimento que levantasse a face, que suspendesse a face, mas que não fosse através de cirurgia. Então, todo mundo procura sempre um tratamento, né, que levante a face. Aí, a harmonização ela vem evoluindo muito nos tratamentos justamente por isso, porque não é só preencher a face ou colocar botox. Não, vou aplicar botox, preencher a face. Não é isso. Ela sempre tem essa busca por a inovação de tratamento justamente por isso, porque não é só apenas preencher. Muitas das mulheres chegam no consultório e falam, doutora, eu não quero só preencher, eu não quero ficar com a face volumosa, eu não quero ficar com aquele aspecto. Até por isso que muita gente faz muito meme com a harmonização, porque acha que é só preencher e ficar com aquela boca, né, e a face, a bochecha. E aí as pacientes reclamam muito disso. E muitas mulheres falam assim, não, doutora, eu queria fazer isso na face, eu queria suspender. Então, a gente viu os pilares da harmonização, que seria isso, o tratamento de rugas, o preenchimento de sulcos, né, e de linhas de expressão, e a suspensão da face. Sim. Então, a suspensão da face é um dos pilares da harmonização hoje em dia.
E como é que ele é feito? Então, o lift temporal, ele é realizado através de fios, né? Mas não são fios de sustentação. Porque eu acho que PDOs é isso? Que é os outro fios tipo de fio. Isso, é outro tipo de fio. O fio de PDO ele é muito conhecido. Então, as pessoas faziam o fio de PDO, tinha o efeito lifting no início do tratamento, mas notavam que logo ele se desmanchava. E aí, o que a gente explicava? Ficava, o tratamento do fio de PDO ficava mais um estímulo de colágeno. Entendi. Porque ele realmente é um estímulo de colágeno, Certo. o fio de PDO. Mas, assim, o efeito lifting realmente não era duradouro, assim, de 2 anos, não durava. Então, veio essa necessidade. Os pacientes às vezes, querem um efeito imediato, mas que seja um pouco duradouro. Os fios de PDO, claro que ele tem a sua vantagem, tem as suas indicações. O fio de PDO, ele é totalmente absorvido, então ele, assim, não causa nenhum dano, né, à saúde. Só que tem essa necessidade de ter um procedimento que tenha um efeito mais duradouro. Então, o lift temporal, ele é realizado nessa região da cabeça, que é realmente a região do músculo temporal. Tá. Que fica abaixo do cabelo, né, da linha do cabelo para trás. Então, os fios não passam pelo rosto. Então, ele foi desenvolvido por um cirurgião plástico, que realmente que é até brasileiro, mas que ele mora nos Estados Unidos, Alex de Souza. Então, ele desenvolveu esse lift temporal, que os fios são introduzidos por pertuitos, por furinhos, são realizados nessa região, fazendo tipo um quadrado e depois fechamos esse nó nessa região e tendo aquela suspensão dos tecidos. Então, não tem fio passando pelo rosto. Então, não é aquele fio que você coloca aqui e puxa até que não. No caso, são em pontos estratégicos que desse efeito, ele é tipo assim, um nó dele, vamos dizer assim, ele é preso na cabeça. Mas não fica tipo um aplique de cabelo, você não vai ver aplique de cabelo, é tudo por baixo da pele. Entendi. Por quê? Porque toda a musculatura da face, ela é envolta por apenas um tecido. Então, por isso que quando você faz assim, você tem toda essa elevação. Então, muitas vezes você consegue, com o lift temporal, elevar a cauda da sobrancelha, abrir um pouco o olhar, e essa região aqui, ela é realmente suspensa. Então, porque assim, alguns pacientes chegam no consultório, doutora, eu não tenho pretensão nenhuma de fazer uma cirurgia plástica. Então, fala assim, realmente tem medo, ou realmente o custo realmente é um pouco maior, né? E assim, realmente não existe nenhum tratamento. A gente fala, uma cirurgia plástica é definitivo. Não, ela é um procedimento definitivo, mas ele também tem um tempo de duração, porque o processo de envelhecimento ele é constante, todo mundo está envelhecendo. Agora, nesse caso dos fios, né, ele precisa de anestesia? Isso, precisa sim, ele é feito com anestesia. Por isso que a gente fala que é indolor, porque todo procedimento que a gente realiza anestesia, faz anestesia, vai ter bastante conforto para ser realizado, né? Claro que assim, tem alguns pontos que o paciente sente a anestesia sendo aplicada, a gente conduz da melhor forma, né, para que seja menos doloroso possível para o paciente, mas a maioria dos pacientes que se submetem a um lift temporal são pacientes que já vêm em tratamento, então elas estão bastante acostumadas e sempre falam, é a dorzinha da beleza. Já ia dizer, a dorzinha da beleza. É a dorzinha da beleza, é uma picadinha aqui de anestesia, aí fala, não, doutora, tudo bem. Aí elas realmente topam fazer o procedimento. Encaram, né? Agora, Jane, tem algum cuidado pré e pós-procedimento? Tem sim. Então, como todo procedimento, ele precisa de uma avaliação, né? A gente realiza uma avaliação prévia, porque temos que observar o tipo de face, se é uma face muito pesada, porque às vezes, por exemplo, um paciente tem uma face muito pesada, muita bochecha, então o resultado realmente não vai ser tão eficiente. Uma pessoa que tem uma face mais leve, são as pessoas que têm um resultado melhor. E, assim, a preparação seria, geralmente, mulher tem química no cabelo. Sim. Então, o que acontece? Pintam o cabelo, faz uma progressiva no cabelo. Então, a gente conversa, sempre pergunta se o paciente tem um casamento, se tem um evento que vai participar, se tem um tempo que possa se preparar para isso. A gente pede para pintar o cabelo antes, fazer uma química, uma progressiva, um alisamento, porque depois do procedimento, essas químicas no cabelo
cabelo só pode ser feitas depois de 30 dias, justamente por conta desses pertuitos, desses furinhos que são feitos para a suspensão e para a entrada do fio. Justamente para a cicatrização. E pós-operatório, a gente passa medicação para dor, né, um relaxante muscular, um antibiótico, tem todos os cuidados que o paciente recebe após o procedimento e que precisam ser seguidos à risca, né? Então, porque o paciente também tem que fazer sua parte. Agora, Jane, com quanto tempo se vê o resultado? Não, o resultado é imediato. Imediato. O resultado é imediato. A suspensão, às vezes, a gente realiza o procedimento e já mostra para o paciente uma face que se submeteu já ao lifting e a outra não. Então, ele vê realmente a diferença. Então, ele vê que ele conseguiu atingir ali naquela região. Muitas vezes, as entradas, elas ficam um pouquinho repuxadas, mas realmente com 15 dias, com 20 dias, todo o tecido já está acomodado. E realmente a gente consegue atingir o resultado que o PDO, com 3, 4 meses, começava a perder. Né, que já começava, que é esse efeito lift, e que ficava só realmente o efeito de colágeno. Muito bem. Agora, para vocês que estão curiosos, né, a gente tem alguns antes e depois para que vocês entendam como é que fica esse resultado. Coloca aí, meu diretor. Isso aí é um lift temporal. Isso, é um lift temporal. A região de suspensão foram os tecidos, né, a queixa da paciente. É sempre essa linha de mandíbula, que a gente chama de bulldog. Né, essa linhazinha que fica abaixo do canto da boca. Nós temos 7 quedas. Com o envelhecimento, a gente tem 7 quedas faciais. A cauda da sobrancelha, a pálpebra superior, a pálpebra inferior, que por isso que a gente tem a formação das olheiras, a bochecha também, tem a queda da bochecha formando o bigode chinês, a queda do canto da boca e a queda da linha da mandíbula, né? A queda do nariz também é uma das 7 quedas faciais, só que ela não entra nesse tratamento, porque a gente também não consegue atingir nariz. Certo. Mas, bem, o que a gente consegue observar? Que a gente consegue suspender esses tecidos, harmonizando, deixando a face mais interessante, né? Mais um jovem, resultado né? mais positivo. Vamos ver outra foto. E a gente pode trabalhar com outros tratamentos também. Sim. Essa paciente também foi dessa forma que a gente fez. Olha a gente aí. conseguiu suspender bem pela região do couro cabeludo, então a suspensão dos tecidos da face é feita pelo couro cabeludo. Então, é interessante, porque o paciente pode continuar vários outros tratamentos depois, entendeu? Porque não é feito na face. Mas é que tá. E vai puxar. E como é que puxa essa parte? Que a gente vê que tem um vínculo bem próximo à boca. Como é que você puxa essa pelezinha para cima se ela não passa pelo rosto? Porque, então, como eu expliquei sobre a anatomia dos músculos, sim, eles são envolvidos por apenas um tecido, que é o SMAS. É um tecido aponeurótico que envolve o músculo. Então, quando a gente coloca os fios, fazendo esse quadrilátero na região temporal, que a gente fecha o quadrilátero dos fios, sim, entendeu? A gente consegue suspender tudo. E é como se você fechasse um nó, entendeu? Às vezes a gente até brinca que é como se fosse uma costura, né? Que a gente fecha o tecido, então no que fecha, ele suspende para a região atrás da cabeça. Então, você vai palpar o fio atrás da cabeça, você vai sentir, mas ele vai estar por dentro da pele. Entendi. Próximo. Muito bom. Aí tirou a marca do bigode chinês. Isso, que era uma das queixas da paciente. Ela não tinha a queixa da linha da mandíbula, sim, mas ela tinha a queixa do malar e do bigode chinês. E para cada necessidade, é um ângulo diferenciado de lift. Pode mudar um pouco o ângulo do quadrilátero. Ele pode ser mais alto na linha da sobrancelha, ele pode ser mais baixo no canto do cabelo, próximo da orelha. Claro que a gente respeita os limites anatômicos, né, de vasos e nervos, mas ele tem um desenho específico para cada paciente. E hoje ele está super modificado, porque ele está envolvendo a região cervical. Agora a gente consegue passar com fio por trás da orelha e, além de levantar os tecidos da face, a gente consegue levantar os tecidos do pescoço. Menina. Então, aqui em João Pessoa, tem poucas pessoas que realmente estão realizando o lift temporal. Realmente eu desconheço.
Então, se quiser, aí eu vim aqui dar meu arroba para todo mundo. Eu vou dizer, só não fica jovem quem não conhece Jane Antas, né? Pelo que eu tô se me vendo. conhecer, eu abraço, eu venho comigo, eu falo, vem comigo. E esse Gente, aí, mas olha que incrível. Então, esse daí também é um tratamento, esse daí já envolve o lifting cervical. A gente fala lift temporal e hoje tem a evolução, que é o full face lift, que a gente envolve a região cervical também, que é para quem já tem muita flacidez no pescoço também. A gente consegue abranger tanto essa linha lateral, né, de sobrancelha e bochecha, como a gente consegue atingir também por trás da orelha. Então, é bem legal. Perfeito. Tem mais um? Aqui a gente mostra nitidamente a linha da mandíbula, né? Sim. Tem até umas ondinhas, né, que a gente vê. Isso, também. tem justamente. Essa perda de definição facial é uma queixa das pacientes, é uma queixa muito frequente. Doutora, isso aqui, ó, isso aqui me incomoda, essa flacidez. E a gente fala, eu sei, mas assim, é uma queixa frequente, né? Então, a mulher, ela é muito crítica, né, de si mesma, né? Acho que às vezes não precisa ninguém criticá-la. Ela mesma já faz isso ela se autoavalia. Exatamente. Então, e quanto tempo dura o lift temporal não cirúrgico? Então, a duração ela é um pouco variável, ela vai variar de paciente para paciente. Claro que a gente tem hoje em dia os tratamentos estéticos, eles têm eles têm que ser integrados. Até hoje em dia a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Se ele tem uma alimentação boa, se ele usa nutracêuticos, se ele consome vitaminas, como é que é a atividade física, como é que é a vida dele toda. Então, a gente vê que um paciente que ele tem uma saúde muito boa, que ele cuida, que ele preserva os tratamentos com bioestimuladores, né? Que o bioestimulador também é um tratamento que que vai durar para a vida inteira. O envelhecimento vai ser mais retardado. Então, com certeza, o lifting vai durar mais. Claro que um paciente que é esportista, que pratica muitos esportes, então ele tem muita expressão muscular, então ele vai começar realmente a ceder novamente aquele fio. Quando ele começa a ceder, já é o tempo de realizar novamente. Então, ele pode ser feito assim algumas vezes. 2, 3 anos, ele pode ser realizado novamente. Então, a gente pede realmente essa observância do paciente, que ele realmente respeite o tempo do pós-cirúrgico, né, com atividade física, para que esse fio seja bem acomodado e que o prolongue o resultado. Mas entendeu? eles são absorvidos pelo corpo? Como o fio não é absorvido, como o de PDO, então a duração tem de ser bem maior. Sim. Então, tem pacientes que duram 2, 3 anos. É como eu disse, vai depender se for um paciente que realmente está sempre em manutenção de tratamentos, com bioestimuladores de colágeno, com lasers, que cuida da pele. Então, aquela suspensão ela vai ser mais duradoura. Muito bem. Agora, quais os procedimentos que podem ser feitos antes do lift temporal para justamente potencializar os resultados? Então, a gente sempre pede para que se realize botox, né, com a frequência de 6 em 6 meses, porque a musculatura estando paradinha ali, quietinha, ajuda quando a gente for fazer o lifting. E tratamentos com bioestimuladores, porque os tratamentos com bioestimuladores melhoram a flacidez como um todo do tecido. Então, quando a gente for suspender, então o resultado vai ser muito melhor. Então, e no procedimento mesmo, quando a gente realiza o lift temporal, a gente pode pode injetar também ácido hialurônico no mesmo dia. Então, geralmente, a gente faz o planejamento do paciente, mas a gente fala, olha, você vai precisar, no dia mesmo do procedimento, você vai precisar de um preenchimento de boca, para os seus lábios, porque seu lábio é muito fininho, vai ter que dar uma preenchida no seu bigode chinês, na olheira. Então, a gente ainda dá uma repaginada com um pouco de ácido hialurônico. Realmente, depois que a gente suspende, a gente vai preencher, como a gente falou. Então, a gente gasta muito menos preenchimento. Porque, às vezes, o paciente quer apenas preencher, mas a face, como eu disse, já é volumosa. Então, os vincos da face já são profundos. Então, vai gastar muito preenchimento. Então, se a gente tem esse efeito de suspensão, então, o resultado é muito melhor e gasta muito menos preenchimento com ácido hialurônico. Sim. E para quem é indicado esse lifting temporal? Então, ele é indicado justamente para esses pacientes que têm essa queixa dessa perda de definição
da mandíbula, né? Que é esse gordinho que forma aqui, esse bulldoguinho que a gente chama. Então, quando o paciente faz, doutora, eu queria dar aquela puxadinha, aquela levantadinha, uma coisinha de nada, uma coisinha assim, essa coisinha de nada, que a gente já sabe que é, né? Que já fez vários procedimentos, então a gente fala, não, então a gente vai trabalhar com lift temporal. A gente não tem uma idade pré-estabelecida, mas geralmente as pacientes, a partir dos 35 anos, já começam a formar esse gordinho aqui, justamente pela queda dos coxins da face, né? Dos coxins gordurosos da face. Então, como vai havendo essa queda, vai havendo essa formação aqui no cantinho da boca. E a gente, às vezes, coloca botox, faz o preenchimento, mas ainda assim fica perceptível, porque é do próprio envelhecimento. Então, vai ser natural de toda mulher. Então, é uma queixa que a maioria das mulheres tem, né, no nosso consultório, e aí essa paciente é indicada, é o nosso público-alvo. É essa paciente que se reclama desse gordinho aqui. Sim. Certo? Eu acho que eu vou passar por lá, porque o meu gordinho está bem gordinho, viu? Da linha da mandíbula. De nada, não, um tiquinho de tudo, minha filha, puxar mesmo assim. Quem não quer? Quem todo não mundo quer. Né? Agora, tem riscos o lifting temporal? Então, todo tratamento de harmonização, ele tem risco de infecções, né? Pode ter alguma infecção nas entradas dos fios, então, tudo é bem estudado. Se for uma paciente que ela tem enxaqueca, então ela não é uma paciente que seja bom fazer o tratamento, então a gente tem que ver por que ela tem enxaqueca, se a enxaqueca dela está controlada, até mesmo porque a região temporal, ela é até utilizada, se aplica botox até para enxaqueca nessa região, porque as pacientes que têm enxaqueca têm uma questão emocional e, como é que se diz, funcional aqui, de tanto forçar, tensional, né, que fala. Então, quando a gente tem que observar tudo isso, nessa avaliação, nessa consulta, a gente vai definir todos esses aspectos, conservar, esclarecer todas as dúvidas do paciente, e aí falar sobre os riscos, né? Mas os riscos geralmente são esses: a infecção, dor no pós-operatório, que a gente contorna tudo com uso de medicação, antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, como eu falei, um relaxante muscular. Então, pode ser necessário prolongar um pouco mais o tratamento com essas medicações. E na nossa clínica a gente tem totalmente suporte, assim, caso o paciente fique com edema, fique inchado, então a gente tem fisioterapeuta, a gente tem assim, a gente realmente dá um suporte no pós-operatório para o paciente. O laser também pode ser utilizado para diminuir a dor e o edema, mas assim, na verdade, os riscos realmente são intercorrências normais de todo o procedimento de harmonização. Edema, dor e inchado. Edema, dor e... que eu poderia mais falar? Edema é inchaço, né? A dor no pós-operatório e infecções. Esses seriam as intercorrências. Pois é, Jane, meu amor, eu tenho que lhe agradecer. A medicina está evoluindo muito, né? A área médica, a área de saúde, né? Os profissionais de harmonização orofacial realmente estão crescendo cada vez mais, se especializando, que é o seu caso e de sua filha também, que é médica, né? Isso, está viajando de lua de mel, mas está se especializando nessa área cada vez mais. Então, assim, só tenho que lhe agradecer. Muito obrigada. Eu também agradeço aqui muito por a oportunidade de estar aqui. E o nosso @ aí, né, doutora Jane Antas, e a nossa clínica Harmon.easy, que easy é fácil em inglês, né? Então, ou seja, é fácil harmonizar. Então, queira a gente procurar. E a minha filha também, né, doutora Laís, que ela é dermato, agora ela está assim, terminando a especialização dela em dermato. E assim, a gente conciliou tudo para uma coisa que a gente gosta, assim, e é um trabalho realmente empenhar. A gente se empenha realmente nesse trabalho e se dedica em novos tratamentos e novas alternativas. Quem não quer fazer cirurgia ainda, né? Isso, quem não quer retardar a cirurgia plástica, então a gente está lá para fazer tratamentos. Viu, gente? É toda cuidada, viu? É muito Agora a bicha é bonita. Meu, obrigada. Pessoalmente ainda é mais, viu?
E realmente aí também tem os cuidados, porque como a filha dela também trabalha junto com ela, então a gente pode dizer que você é o seu próprio cartão de visita. Então, a gente vê a preocupação e o cuidado que você tem em você mesmo, entendeu? E assim, a oportunidade que a gente tem é de sempre estar provando, né? De sempre estar experimentando novos tratamentos. Até eu gosto sempre de fazer em mim, porque eu fazendo em mim, eu falo, olha, muito legal esse tratamento, você vai passar por isso, você vai passar por determinados... Eu gosto de dizer qual é o ciclo do tratamento, né? O edema, o inchaço. Então, qualquer paciente vai ter uma ansiedade. Quem é que não quer fazer um negócio e acordar no outro dia perfeita? Mas não é assim. A gente é todo um percurso que a gente precisa, né, seguir. Mas eu tento sempre fazer muitos tratamentos para justamente ver o que é melhor, ver o que realmente tem resultado e chamar o paciente para... Se o paciente disser assim, doutor, eu quero ter sua pele. Doutor, eu quero ter esse seu contorno facial. Então vamos fazer esse tipo de tratamento. Tudo certinho. Então me segue. Tá certo. Bom, pessoal, nós vamos para o nosso intervalo, mas continue aí coladinha na TV Master, viu? A gente já está por aí. Começou a apuração. Atendimento 10. Dedicação 10. E parceria 10. Quem dá show nos negócios merece um show de cuidado. Plano Unicidade Plus Empresarial Unimed João Pessoa. A partir de R$ 140, com a mais completa rede própria e credenciada da Paraíba. E conheça o SOU, que você também pode adquirir para a sua equipe. Contrate agora. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRM PB 4149. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Novas cápsulas São Brás. Todo mundo que adora café vai amar essa novidade. O aroma e o sabor do melhor café expresso, agora na sua casa e em todo lugar. Expresso São Brás em novas cápsulas. Experimente, é outra coisa. A Protege Segurança oferece o que há de mais moderno e eficiente na prestação de vigilância eletrônica. Equipe de monitoramento 24 horas por dia. A portaria virtual, produto de elevado nível tecnológico. É capaz de visualizar, acessar e realizar comandos remotamente da central de operações, com pessoal treinado e capacitado. A equipe conta também com patrulhas de apoio externo, pronto para qualquer atendimento. Protege Segurança, 3512-9964. O espaço gourmet do Manaíra Shopping está ainda mais completo. Agora com elevador de acesso direto para você viver uma experiência única através de uma verdadeira jornada gastronômica. O melhor da cozinha regional, frutos do mar, culinária portuguesa, grelhados premium e a culinária japonesa com estrela Michelin te esperam aqui no Espaço Gourmet. Manaíra Shopping, sempre pensando em você.
governo da Paraíba lançou um grande programa de incentivos e isenções para acelerar a economia e promover o desenvolvimento, gerando mais oportunidade e melhorando a vida. Tem incentivo, corte e isenção de impostos para agropecuária, serviços, comércio, transporte e indústria. Com esse programa, a Paraíba fica mais forte e competitiva. É mais trabalho, cuidado e avanço. Compromisso com uma vida melhor para todos. Governo da Paraíba. Essa casa de quem é de Maria, de Francisco e de José, é de Seu Pereira, de Aderaldo e Salomé. Essa casa é de toda Paraíba, do sertão ao litoral, é da gente por toda a vida. Assembleia Legislativa da Paraíba, essa casa é sua. Acesse www.al.pb.leg.br. Essa casa é sua. Seu IPTU está mudando o cabedelo. Pague a cota única com 20% de desconto até 31 de março ou parcele em até 5 vezes. Acesse cabedelo.pb.gov.br. Prefeitura de Cabedelo. Tempo de trabalho. Olá, estamos de volta com mais um programa Fashion e agora, neste bloco, um alerta a todas as mulheres. Você tem corrimento, coceira ou irritação na vagina? Sente dores durante a relação sexual ou sangra quando urina? Então, fique ligada, tenha cuidado que você pode estar com vulvovaginite. Pois é, quem vai falar sobre o assunto é a ginecologista a doutora Clarissa Lapenha. Roda aí a matéria. Lebele, saúde e bem-estar. Um oferecimento, Betânia Luna, especialista em odontologia estética e facetas em resina. Climater, um novo conceito na saúde da mulher. Médicas responsáveis, doutora Clarissa Lapenha e doutora Juliana Montenegro. Imunikids, ame-se, cuide-se, imunize-se. Vacinas para toda a família. Lucas Brito, saúde e bem-estar em nutrologia. Clínica Luri, em Tambalzinho. Você tem corrimento, coceira ou irritação vaginal? Sente dores durante a relação sexual ou sangra ao urinar? Então fique alerta porque você pode estar com vulvovaginite, uma inflamação na vagina que precisa ser tratada. E para explicar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a ginecologista doutora Clarissa Lapenha. Estamos começando mais um quadro de saúde e bem-estar aqui no programa Fashion, entrevistando ela, que é ginecologista, a doutora Clarissa Lapenha. Seja bem-vinda ao programa Fashion. Obrigada, Séries. Obrigada pelo convite, por a oportunidade de estar aqui com você e esclarecendo esse tema que é tão frequente, né, na saúde feminina. Pois é, a gente vai falar sobre vulvovaginite, que é um assunto muito importante para as mulheres. Mas para aquelas que ainda não conhecem esse termo, doutora, do que se trata? Nada mais é do que os corrimentos vaginais. Eles podem ser causados por várias etiologias, fungos, bactérias e até uma desestabilização mesmo da flora vaginal, causando o aumento de lactobacilos e assim corrimentos, ardências,
Algumas mulheres queixam-se até de dor na relação sexual e algumas até confundem com sintomas urinários também. Agora a gente sabe que tem muitas mulheres que têm corrimento diário, certo? Isso é normal ou já é um sinal de algum problema? Uma coisa muito importante que eu falo sempre para as minhas pacientes é que a vagina ela é autolimpante. A gente produz cerca de 4 a 5 ml de secreção vaginal por dia. Então, sim, nós vamos ter secreções vaginais fisiológicas. O que é que eu oriento para as minhas pacientes? Se não tem coceira, se não tem mau cheiro, se não tem dor, provavelmente é normal. Caso ela venha notando alguma mudança repentina, que não era assim, se não passou 1 dia, 2 dias e continuar, ela deve procurar o ginecologista para a gente examinar e avaliar melhor. Perfeito. Agora, quais são os tipos mais comuns, né, de vulvovaginite e o que elas podem causar, né, nas mulheres? A principal vulvovaginite é a vaginose bacteriana, que é causada principalmente pela Gardnerella, que é aquela secreção com odor de peixe podre. A paciente chega falando para a gente. Então, é causada por uma bactéria. Na realidade, essa bactéria ela está presente já na flora vaginal, certo? E aí, por alguma alteração desse ecossistema da vagina, essas bactérias elas se proliferam mais, causando os sintomas. Agora, no caso dos cogumelos, né, e das verrugas, elas podem ser consideradas vulvovaginites? As verrugas, os cogumelos, popularmente falando, eles são causados pelo vírus HPV. Eles não são considerados vulvovaginites. Eles, em si, não causam corrimentos vaginais, certo? As verrugas. Mas é até uma dúvida frequente no consultório. Nos casos de câncer do colo do útero, aí sim a paciente pode apresentar algumas secreções com mau cheiro, secreção sanguinolenta, até perda de urina. Agora, quais são, então, os principais sinais e sintomas, né, da vulvovaginite? Certo. Falando em vulvovaginite, a gente divide mais ou menos em 2 grandes áreas. As causadas por fungos e as causadas por bactérias ou protozoários. As por fungo são as famosas candidíases. Então, a candidíase vai ter aquele corrimento esbranquiçado, grumoso. Tem paciente que chega falando que é tipo um queijo coalho, uma ricota. Tem muita coceira, ardência e dor para ter relação sexual. A vaginose bacteriana, causada pela Gardnerella, o principal sinal dela é esse cheiro de peixe podre, certo? Já a tricomoníase, que essa sim é uma vulvovaginite e é uma DST, ela pode vir com sintomas variados, mas também, geralmente, as pacientes cursam com aumento da secreção vaginal, esbranquiçada, acinzentada. E essa é a única que a gente precisa tratar. É a mulher e o parceiro. Agora, a partir de que idade começam a surgir essas infecções? Desde a infância. Desde a infância, as crianças elas já podem apresentar, seja infecção por fungo ou bactéria. Geralmente, na infância, aparece mais por bactéria, porque as crianças elas não têm o hábito de lavar a mão e pegam nos genitais, às vezes sentam no chão sem calcinha e acabam se contaminando. E quais são as causas para o surgimento dessas infecções? Na candidíase, a causa é principalmente comportamental. Então, se a paciente fica com roupa apertada muito tempo, calça jeans, tecidos que não respiram, biquíni molhado muito tempo, não tem uma boa alimentação, não dorme bem, quando a imunidade cai, geralmente são nessa fase que aparecem as candidíases. A vaginose bacteriana nada mais é do que essa desestabilização da flora, que pode ser causada tanto por menstruação excessiva, relações sexuais com vários parceiros, muito líquido seminal na vagina, tudo isso pode causar a vaginose. Já a tricomoníase, como é uma doença sexualmente transmissível, vai acontecer principalmente nas pacientes que têm vários parceiros. E nesse caso, qual exame identifica essas infecções?
Séries, eu posso te falar que 90% dessas vulvovaginites a gente consegue dar o diagnóstico no consultório apenas com o exame físico. Só em passar o espéculo e examinar bem a paciente, a gente já consegue dar o diagnóstico. Mas, quando não é possível, quando a gente faz um tratamento ou fica na dúvida, a paciente não conseguiu uma boa resposta, a gente pode fazer uma cultura de secreção vaginal. Agora sim, como elas têm características diferentes, provavelmente o tratamento também é específico para cada tipo. Tem como você explicar detalhado como é o tratamento de cada uma dessas infecções? As candidíases, geralmente, a gente usa antifúngico, pode usar oral ou vaginal. Na vaginose bacteriana e na tricomoníase, o tratamento geralmente é o mesmo, sendo na tricomoníase um pouco mais estendido e lembrar sempre de tratar o parceiro, certo? E no caso das novas tecnologias, né? Você está falando aqui nos bastidores, né, que são, né, super eficazes nesse tratamento. O que é que você pode nos esclarecer sobre isso? Então, a gente tem usado essas tecnologias como LED, como o laser, para nos auxiliar nos tratamentos dessas vulvovaginites recorrentes. O que é que acontece? Com essas tecnologias, a gente consegue melhorar essa flora, estimula a produção de colágeno da vagina e, com isso, a gente melhora essa flora, aumenta lactobacilos e a gente diminui as recorrências dessas infecções nas mulheres. Bom, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, super esclarecedor. É tão bom o papo que foi super rápido, né? Aparentemente parece ser muito rápido, mas foi muito eficaz. Agora, para a gente encerrar, doutora Clarice, quais os cuidados que as mulheres devem ter para prevenir o surgimento dessas infecções? Certo. Em relação à candidíase, o que eu falei, né? Evitar roupas apertadas, tecidos quentes, evitar biquínis molhados por muito tempo, se alimentar bem, fazer exercício físico e dormir bem. Então, esse é o pilar do tratamento para várias outras doenças, né? Em relação à vaginose, a gente não tem muito como prevenir, certo? Mas é mais ou menos uma limpeza adequada e esses outros fatores que a gente também já falou. Já na tricomoníase, eu deixo aqui meu alerta para as pacientes usarem sempre camisinha, porque como é uma doença sexualmente transmissível, geralmente ela também não vem só, pode vir com outras doenças, como sífilis, HIV e até o HPV. Eu tenho que lhe agradecer por sua participação. Muito obrigada pelo convite, espero estar mais vezes com você. Bom, encerramos agora o nosso quadro de saúde e bem-estar e até o próximo sábado. Lebele, saúde e bem-estar. Um oferecimento Betânia Luna, especialista em odontologia estética e facetas em resina. Climater, um novo conceito na saúde da mulher. Médicas responsáveis, doutora Clarice Lapenha e doutora Juliana Montenegro. Imunikids, ame-se, cuide-se, imunize-se. Vacinas para toda a família. Lucas Brito, saúde e bem-estar em nutrologia. Clínica Luri, em Tambalzinho. Como é importante, né, o cuidado aí com a saúde da mulher. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um programa É Festa. Obrigada pelo seu carinho, obrigada por sua audiência. Aproveita teu final de semana, mas aproveita com moderação para você sempre ter histórias lindas para contar, não é isso? Beijo no coração de vocês. Até sábado, se Deus assim permitir. E olha, cola que é sucesso. Tchau. O espaço gourmet do Manaíra Shopping está ainda mais completo. Agora com elevador de acesso direto para você viver uma experiência única através de uma verdadeira jornada gastronômica. O melhor da cozinha regional, frutos do mar, culinária portuguesa, grelhados premium e a culinária japonesa com estrela Michelin te esperam aqui no Espaço Gourmet. Manaíra Shopping, sempre pensando em você.
Começou a apuração. Atendimento 10. Dedicação 10. E parceria 10. Quem dá show nos negócios merece um show de cuidado. Plano Unicidade Plus Empresarial Unimed João Pessoa. A partir de R$ 140, com a mais completa rede própria e credenciada da Paraíba. E conheça o Sou, que você também pode adquirir para sua equipe. Contrate agora. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149. Novo milho, o flocão da São Brás. Produzido com mais alto padrão de qualidade, para você ter o melhor cuscuz na sua mesa. Grãos rigorosamente selecionados e processados com a precisão da tecnologia suíça, num dos mais modernos moinhos de milho do mundo. Tudo isso garante o controle para um produto sem comparação. Flocão Novo Milho. Tecnologia única. Qualidade incomparável. A Maranata é referência em mão de obra terceirizada, garantindo profissionalismo em serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação e muito mais. Sua empresa e condomínio vão funcionar com eficiência, permitindo que você mantenha foco total no que realmente importa: o sucesso e crescimento de sua empresa e a qualidade de vida do seu condomínio. Maranata, o profissional que você precisa, a gente tem. O dia começa melhor e mais